ouvir o testemunho do Jordani, né? Como que o Senhor transformou a vida dele. Se você quer edificar a vida de alguém com esse testemunho, envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, para as pessoas que estão precisando de uma palavra de fé nesse momento tão difícil. Jordani entrou aí, vou esperar só um pouquinho, Jordani, pessoal, entrar e a gente dá início a essa live. Bom, gente, eu tô aqui usando a blusa Jesus é Fiel, que é uma camiseta aqui da nossa lojinha. Então, se você quiser adquirir, essa aqui é feminina, né? Jesus é Fiel. Temos outras masculinas também e também infantis. Se você quiser adquirir, entre em contato comigo pelo direct. A gente entrega em todo o Brasil. E hoje a gente vai ouvir justamente isso, né? Sobre essa mensagem de Jesus é Fiel. Como que Jesus foi fiel na vida do Jordani e continua sendo para a glória do Senhor Jesus. Eu vou já chamar o Jordani e enquanto as pessoas forem entrando, elas vão ouvindo testemunho, até porque eu vou salvar também em podcast. Então, todo mundo pode ouvir depois o nosso podcast. Só um minuto. Ô, Jordani, me manda o convite aí. Onde que tá? Ah, tá. Achei. Tô convidando o Jordani aqui. Então, gente, se você quer hoje ouvir uma palavra animadora, né, que vai trazer alívio ao seu coração, mande essa mensagem também para outras pessoas e fique com a gente para poder ouvir. Oi, Jordani, Pai do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, porque parece que a câmera tá meio ruim aqui. Tá. Como é que tá a câmera aí? Tá bom. Fica um pouco mais longe só agora. Isso. E sobe ela um pouco. Sobe só um pouquinho. Isso. Pegou aí, bacana? Agora ficou bom. Boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Estamos aí na luta aí no dia a dia. Tô falando com o pessoal aí que quem quiser ouvir uma palavra animadora, né? Porque nesse tempo de pandemia tá todo mundo tão assim, pra baixo, né? Quem não tem Jesus, né? E é sempre bom mesmo quem tem Jesus ouvir uma palavra de vida eterna, né? Uma palavra de transformação do que o Senhor fez na sua vida e na vida de outros, né? Eu chamei aí o Gabriel outro dia atrás, chamei o Si, e se Deus quiser eu vou continuar chamando outras pessoas para dar seu testemunho de como que Jesus transformou a vida dele. Amém. Aqui na igreja que é uma coleção de testemunho sobrenatural na obra que Deus fez, viu? E Deus foi pegando um por um, jogou tudo no ministério lá para testemunhar, né? O amor de Cristo. É muito sobrenatural o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida de outros irmãos também. É muito lindo. Deus é maravilhoso. É verdade. Ô, Jordani, faz uma oração pra gente, e aí você pode começar a dar seu testemunho, por favor? Amém. Vou fazer a oração aqui, pedir a Deus para segurar a luz, que em Sarzedo tá difícil, viu? Aqui, se a rede cair, a luz acabar aqui, o Wi-Fi é só amanhã. Só Jesus lá. Então ter misericórdia. Faz essa oração. Amém. Senhor, meu Deus, eterno e poderoso Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor, a vida de cada pessoa que está agora, Pai, entrando nessa live, que vai compartilhar essa live, Senhor, para edificar a sua vida, para trazer de volta a esperança, para restaurar, Pai, aquele sonho, aquilo que o diabo tentou roubar, tentou matar outrora, mas o Senhor entra com a providência hoje, o Senhor vai entrar hoje, meu Deus, dentro da casa, dentro do lar, vai trazer esperança para aquela mãe, o Senhor Jesus, que outrora não acreditava mais na transformação do filho, para a esposa que não acreditava mais na transformação do marido, pois nós cremos e profetizamos em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua providência, ela é boa, ela é perfeita, ela é eficaz, ela vai entrar hoje na casa de cada um que aqui está presente nessa live, Senhor. Fala ao coração de cada um, Pai. Edifica, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Não deixa a luz cair, não, Pai. Em nome de Jesus. Conta aí seu testemunho, Jordani. Como é que você entrou na igreja? Como é que você conheceu a palavra de Deus? Como que foi tudo isso, esse processo? Bom, Thalita, em abril agora vai fazer 3 anos, né? Já virou abril, fez 3 anos que eu me converti, né? Que eu venho nessa caminhada com Cristo, né? Que Deus tem feito sobrenatural na minha vida. Foram cerca aí de mais de 10 anos, né? Cerca de 10, 11 a 12 anos mais ou menos,
que eu estive envolvido no crime, né, que eu estive cego. Foi uma fase muito difícil da minha vida, ao qual eu me afastei, porque não foram as pessoas que se afastaram de mim, mas foi eu, por minhas atitudes, que me afastei de pessoas, familiares, amigos, né? Não dava ouvido a quem tinha sabedoria para me dizer, para me tentar ajudar. Estava totalmente cego. Tive diversas passagens por presídio, né? Passei pelo presídio de Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Ibirité, Gameleira, e tudo pela misericórdia de Deus, né? Hoje eu estou aqui de pé para testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Não foi um período fácil. Hoje eu consigo entender e contemplar que foi a misericórdia de Deus que me sustentou e que me permitiu chegar aqui. Porque não foi um, não foi dois, não foi 3 livramentos de morte. Foram vários livramentos de morte, né? Infelizmente, quem leva esse tipo de vida, né, enganado por Satanás aí, sabe que não é uma, não é 2 vezes a tentativa, né, de ceifar a sua vida. Não é uma vida fácil, não é mesmo, mas Deus colocou a mão, né? Deus cegou o inimigo, Deus jogou por terra o espírito da morte, que hoje eu sei, entendo que me rodeava 24 horas, mas Cristo era comigo, né? Mesmo eu não merecendo, ele me escolheu, e hoje eu entendo o propósito dele para a minha vida, hoje eu entendo o porquê dele ter me escolhido, né? Foi uma fase assim, muito difícil, não foi fácil, Thalita, não foi, o meu processo de convenção não foi fácil. Quando eu decidi, falo com minhas próprias palavras, que não foi assim, eu quero ir para a igreja, mas eu cheguei numa situação que eu estava no fundo do poço. Você ficou quanto tempo, tipo, nessa vida de antes, assim, de coisas ruins? Na vida do crime eu fiquei cerca de 11 anos. Foram mais de 10 anos, eu acredito que uns 11 anos aí. Desde quando você era, sei lá, adolescente? Isso. Mais ou menos comecei a ter um envolvimento em 16 a 17 anos, para envolver mesmo. Envolvimento, né? Porque antes mesmo dessa idade, eu já fumava cigarro, eu já usava droga escondido dos meus pais, né? Porque sempre começa assim, começa com o mais simplesinho, mas é um puxando o outro, não é um ditado, é real, um abismo puxa o outro mesmo, tá? Mas hoje eu olho como um tempinho, né? Que passou, um vento que passou, que o diabo a todo instante levanta uma luta para tentar me retroceder, mas eu creio que Cristo é comigo. Amém. E por várias vezes que eu pensei em desistir, ele me levou lá atrás e me mostrou a minha vida hoje. E falou comigo, e sempre o Espírito Santo de Deus me dizia, ainda é pouco que eu tenho feito na sua vida, olha o que eu tenho feito na sua vida. Foi sobrenatural que Deus fez na minha vida. Se eu parar para contar aqui, os 50 minutos vai ser poucos, mas eu vou resumir um pouco do que Deus fez em minha vida. Né? Eu vivi aí muito tempo mesmo vendendo droga, tive conflitos, né? Porque infelizmente a vida do crime ela traz isso. Quando você não cria conflito com pessoas que são envolvidas no crime, você cria automaticamente um conflito com a polícia, porque eles querem, né? Você tá num lado que é oposição ao que eles fazem. Então, querendo ou não, dá um choque, é um atrito. Luz não se mistura com treva, não tem como. Então, eu tive vários livramentos de morte, né? Igual eu falei. Pouco tempo antes de eu ir para a igreja, eu sofri um atentado. Deus colocou a mão sobre a minha vida, sobre o motorista do Uber que estava comigo. Na época, ele não tinha nada a ver, e acabou que, né? Porque eu estava dentro do carro, quase que veio acontecer uma tragédia pior. Mas, mais uma vez, hoje eu entendo que é a mão de Deus. Porque aquele momento, para mim, era uma sorte. Não, eu tive sorte. Né? Mas a minha sorte, ela se resume em livramento de Cristo. Hoje eu entendo como livramento de Cristo. E, para ser sincero, Thalita, eu nunca, outrora, né, que hoje em dia eu amo, eu nunca gostei de crente. Né? De verdade, eu não gostava de crente. Não era pelo fato de eu ser católico, porque eu não era praticante, mas era pelo fato de eu já estar envolvido na vida do crime. Você não queria ouvir a palavra também, na verdade.
e sempre Deus levantava um terrinha para ir lá e pregar para mim, para dar um livramento. E eu sempre carregava esse rancor no coração, que crente só chegava perto de mim para falar ou que eu ia morrer ou que eu ia ser preso. E era algo que eu não precisava de ouvir, porque na vida do crime eu já sabia que era isso que ia acontecer. Ou é morte ou é cadeia. Né? Não tem outra escolha. Mas Deus começou a fazer muito diferente. O sobrenatural de Deus foi tão grande que para mim começar a crer, né? Para mim começar a crer, ele usou um jovem que você já fez a live, que é o irmão Gabriel. Ah, então de uma forma. Aí falou, Deus abençoe a sua vida, Jordane, que Jesus, né, Senhor, Jesus te honre todos os dias. E o Gabriel falou, Jordane, Deus nunca te abandonou. Ele tá aí presente. Ele que falou, inclusive, para te chamar, né? Não sei se você... esse lema eu carrego comigo mesmo. Esse bordão aí de que ele nunca me abandonou, porque verdadeiramente ele nunca me abandonou, né? Aí, por mais que eu não ele usou o Gabriel como? Usou de uma forma tão sobrenatural que foi através disso que esse fato aí, que eu comecei a depositar um pouco mais de crença da minha parte, em que realmente Deus queria ter algo com a minha vida, queria ter algo comigo, queria ter um propósito comigo. Você já conhecia o Gabriel? Não. Hã? Já conhecia o Gabriel? Não. Conhecia, assim, entre aspas, né? Conhecia mais ou menos por alto. Só sabia quem porque que era, né? Porque na época ele era um artista famoso, cantor sertanejo. Aí eu conhecia mais ou menos por alto, né? Uhum. Mas aí eu lembro que eu estava num ponto, né, que eu não vou citar nome, do bairro onde eu ficava, que era o ponto de droga. E eu lembro que eles tinham acabado de fazer um culto na casa dos irmãos, né? E que sempre tinha culto nas... E eu lembro até hoje, como se fosse muito recente, que é algo que impactou na minha vida e ficou marcado. Que os irmãos saíram da casa desse irmão, que eles tinham acabado de cultuar, e eu lembro que eu estava muito virado de entorpecente, eu estava totalmente compulsivo na droga, sabe? E eu lembro que um amigo meu, né, entre aspas, um amigo que também era da mesma vida, ele virou para mim e falou comigo, vão ali pedir os irmãos uma oração para nós? Aí eu falei com ele, não, eu quero ninguém orando para mim, não. Eles vão falar que eu vou morrer, eu já tô doido aqui. E eu fiquei naquele clima, né? Porque quando você tá sob o efeito do uso de droga, você tem medo de tudo, de todos, de som, de barulho, de tudo. Né? Aí tem até um amigo meu que entrou na live aqui, que eu acredito que Deus fez a obra na vida dele também, que outrora estava no presídio comigo, que é o Auro Santana. Deus abençoe sua vida. E eu lembro até hoje que de tanto ele insistir, eu fui, e eu sempre fui mais fechado para essas coisas de que Deus mandou falar, e eu, que isso? Deus mandou falar? Como? Eu não ouvi nada. Tá falando só com você aí. Eu era desse tipo, entendeu? Eu era esse descrente, eu era desse tipo. Então, ele chegou, né, no momento que eles fizeram a oração, eu já estava já com os pensamentos ruins sobre situações que estavam acontecendo dentro daqueles dias, que estava acontecendo ao decorrer do tempo ali da vida que eu levava. Então, a gente já vinha já assim, assustado, com medo de casinha, com medo de, né, trairagem, com medo... Essas coisas que rodeiam quem vive a vida do crime. Né? Porque o diabo deixa a pessoa cega, mas a vida do crime ela é resumida nisso. Entendeu? Falsa amizade. Então foi isso. Deus usou o Gabriel no momento dessa oração, eles oraram, e Deus falou com ele da seguinte forma, eu lembro até hoje que ele falando comigo, ô Vaz, Deus está mandando falar com você alguma coisa. Eu lembro que na hora que ele falou isso, então eu já olhei pro meu colega, eu falei assim com ele assim, tá vendo? Falei que Deus ia falar comigo. Eu já tinha isso, entendeu? Porque que você ia morrer. É aquele coisa, Deus vai falar, você vai preso, que vai morrer. Mas não, Deus usou de uma forma tão sobrenatural que o livramento foi de morte. Foi sim, o livramento foi de morte. Mas ele passou detalhadamente como ia acontecer no momento que eu estava ali e da forma que ia ser. E eu, muito descrente, né? Recebi a oração. Aí ele ainda falou assim, Deus está te dando o livramento hoje porque você quebrantou seu coração
E, Nossa. e você recebeu, né, a oração, você creu, quebrantou seu coração e você creu. Então ele me falou comigo, ó, vai acontecer isso, Deus está falando comigo aqui, vai subir um carro assim, você vai tentar empreender fuga para o meio do pasto, porque a gente empregava a fuga para o meio do mato, entendeu? Uhum. E você vai empregar a fuga para o meio do mato, e ali vai ter servos do diabo, vai ter pessoas ali enganadas pelo diabo para tentar ceifar a sua vida. E tá, aí eu tomei aquele choque, né? Eu falei, não, hoje Deus falou diferente, Deus está falando até como é que vai acontecer, mas fiquei com aquela cisma ainda no meu coração. Uhum. Mas assim que ele, né, que eles acabaram a oração deles, assim que eles, né, fizeram a oração, ungiram a gente, eles foram embora, Thalita. Foi uma questão de 15, 20 minutos. A viatura subiu a rua, aí a gente foi correr para o meio do mato. Na hora que a gente foi correr para o meio do mato, tinha pessoas que até hoje eu não consigo discernir quem era, entendeu? De qual lado estavam, mas eu sei que eram pessoas que estavam ali para ceifar nossas vidas. Porque houve disparos de tiro, entendeu? Esse outro amigo meu, ele tomou até um tiro de raspão e eu consegui empreender fuga e ficar escondido. Mas no momento que eu fiquei escondido, só martelava na minha cabeça assim, não, Deus falou agora. Deus acabou de falar do jeito que ia ser. Foi do jeito que Deus falou. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas não era assim, não era tão fácil da noite pro dia, eu vou chegar lá e eu tô saindo do crime, não é. Porque não é fácil, não é fácil. Foi uma batalha muito, 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 e até hoje é uma batalha grande comprada com o inferno, mas Deus tem me dado vitória, então eu decidi, não a partir desse dia, porque eu ainda convivi, eu tive que passar mais umas exprimida na vida para mim enxergar que realmente não dava mais para mim, que o propósito de Deus para minha vida não era aquilo. Uhum. Então eu passei por mais umas dificuldades, tive esse atentado contra a minha vida lá em cima, tive atentado contra a minha vida em outro bairro, entendeu? Não aqui dentro da região, não vou entrar em detalhes, porque acho que não precisa, né, de ser detalhadamente explicado. Mas aconteceu esse outro atentado, aí eu comecei a sentir um temor, comecei a frequentar. Eu fui uma vez no culto, com o coração, né, ardendo, querendo uma resposta, querendo saber o que estava acontecendo na minha vida, ou por que de ter dado errado aquelas tentativas que, da forma que aconteceu, se fosse olhar a olhos do ser humano, eu não teria escapado, né, não teria escapativa do jeito que foi. Era para mim ter realmente, né, ter descido a sepultura. Então hoje, até hoje eu ainda paro e penso, eu fico pensando, nossa, como que isso aconteceu? E Deus pôs a mão, que hoje eu vejo como um livramento de Deus. Aí eu comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar alguns cultos, com o coração ainda muito fechado, porque não era fácil para mim. Eu saía da igreja e voltava para o ponto de droga onde eu ficava. Eu tinha aquele tal também que eu ia na igreja, pedir oração, naqueles oravam, eu já saía da igreja, não, hoje eu estou abençoado, hoje eu posso vender droga, tranquilo, que Deus abençoe meu dia. Eu era esse tipo de pessoa que tinha esse pensamento, mas aí Deus começou a fazer de uma forma totalmente diferente. Depois que Ele me mostrou tudo, Ele começou a me mostrar dentro da minha família, Ele começou a apertar a situação, igual eu tive, né? Quando eu ainda estava nessa vida, Deus colocou minha mãe numa situação de saúde um pouco precária, né? Então isso também ajudou um pouco a quebrantar o meu coração. E para ser sincero, eu lembro que a última coisa que chegou a acontecer, que pôs na minha cabeça depois disso tudo assim, não, agora eu vou para a igreja, foi quando um policial me pegou, né, no meio do mato, onde é que a gente ficava aqui para baixo, eu estava escondido, isso eram às 6 horas da manhã, ele pegou e eu pensei assim, agora acabou, ou ele vai me matar, ou eu vou voltar para a cadeia, cheio de problema, que eu lembro que eu estava com droga, eu lembro que eu estava com alguns problemas, né, com a justiça, estava de condicional, pensei, agora eu volto para a cadeia ou eu estou morto, porque aqui no meio do mato não tem como. E Deus usou a boca desse policial para falar comigo, ou você vai para a igreja, ou a gente vai sumir com você. Aí eu falei, não, agora não tem escapatória, não. Deus usou até a boca do policial da cidade que fala que foi para a igreja, então eu vou para a igreja. Aí eu fui para a igreja, comecei a frequentar, né? Comecei a frequentar os cultos com mais frequência, comecei a buscar de Deus da minha forma, né? Porque eu não era cristão,
Eu sabia que eu tinha que dobrar o joelho e pedir a Deus. Comecei a buscar da minha forma, comecei a buscar por ajudas, porque eu vou te falar com você, Deus colocou na minha vida umas pessoas tão espirituais, umas pessoas tão aptas a me ajudar, que foi isso que fez ser diferente, né, nesse processo meu de transformação, de aceitação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida para trabalhar, né? Na verdade, não é eu que aceitei a Cristo, é Ele que me aceitou, né? Eu não canso de dizer, foi Ele que me aceitou. O diabo a todo instante, Thalita, ele tenta colocar na minha cabeça o seguinte: não adianta, olha o que você já fez, né? Você acha que você tem um lugar no céu, mas a palavra de Deus ela deixa bem claro que ele não veio para os justos, né? Ele veio sim para os pecadores, né? Em busca do seu arrependimento. Então, toda vez que o diabo tenta me lembrar do meu passado, eu oro a Deus e lembro ele do futuro, porque Deus gritou, Jesus gritou naquela cruz, está consumado. E foi aquilo que nos deu o direito da salvação, aquilo que nos deu o direito de outrora ser conhecido como, né, como traficante, como uma pessoa ruim. E hoje em dia você tem um respeito de uma pessoa da sociedade, ao qual a pessoa às vezes te procura para uma oração, ou te procura pelo seu trabalho, pela sua honestidade, pela sua sinceridade. Deus fez sobrenatural na minha vida, né? Me tirou dessa vida, graças a Deus. Eu ainda tenho alguns antecedentes de assinar condicional que eu ainda assino, sabe? Mas tudo dentro do conforme, dentro da lei, porque depois que a gente vai para Cristo, a gente tem que continuar, né, servindo com a lei, porque a lei também ela é estabelecida por Cristo. Então é uma das consequências que eu trouxe da minha vida que eu vivi. Mas Deus fez o sobrenatural, me deu uma família muito abençoada, né? Filhas, uma esposa que hoje está do meu lado, me ajuda em tudo. E eu não encontro palavras para discernir a gratidão que eu sinto pelo que Deus fez na minha vida, né? De verdade mesmo. Quem me conheceu outrora e hoje me conhece, quem conheceu, acompanhou essa transformação, sabe que foi realmente algo sobrenatural, não para mim, mas para a glória de Deus, porque eu sozinho eu não conseguiria mesmo, eu não conseguiria, mas Deus foi fiel na minha vida, assim como foi na vida de Paulo, assim como foi na vida de outros mártires da igreja. E eu creio no sobrenatural de Deus e oro todos os dias para aquelas pessoas que ainda se encontram perdidas. Porque não são pessoas ruins, Thalita, são pessoas cegas pelo diabo. Deus não criou o ser humano à imagem do diabo, Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. E Deus é bom, entendeu? Então eu trago isso comigo, eu acredito que Deus vai fazer o sobrenatural, né? Eu acredito muito, eu perdi muitos amigos nessa vida. Esses dias agora também tem pessoas que faleceram aqui dentro da cidade, que outrora eu conhecia, né? E que se perderam nessa vida, mas eu acredito no sobrenatural de Deus, eu acredito no propósito de Deus para tudo. E eu sei que sem conhecer a palavra de Deus, Ele não permitirá que ninguém desça a sepultura. Eu sei também que cabe a gente, nós mesmos, né? Dar ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar. Uhum. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Não, muita gente falou. Peraí, deixa eu ler aqui. Gabriel tá que fala com você, ó. Gabriel fala mesmo. Ele tava rindo que você falou que ele era artista. Ele falou que o cuidado de Deus com você, né? Com o vaso. Veiga falou, Deus sempre nos surpreende. Glaucio falou, Deus é fiel, glória a Deus. Gabriel falou, olha o que Deus faz. Márcio falou, Deus sempre no comando. E o Áureo falou, Deus fez tudo novo na sua vida. E falou que ficou muito feliz pela sua vida e pela sua transformação. De fato, né? A gente, quando a gente tá no pecado, a gente fica cego mesmo. A gente não enxerga que... Eu falo isso por mim também, né? A gente não enxerga que as coisas de Deus é o certo e o que a gente tá fazendo é errado. Até porque a sociedade mesmo como um todo, sabe? Tá com as ideias muito deturpadas, né? Sempre teve, na verdade, né? Você citou Paulo aí. Paulo mandou várias cartas aí, Coríntios e tal, falando o que estava errado lá para eles arrumarem, né? Então, cega a gente acha que o crente, igual você falou, é chato,
Ai, tipo assim, nossa, uma vez eu perguntei pra uma pessoa, falei assim, mas você só fica ouvindo louvor? Tipo, você não pode ouvir outra música, não? Porque eu não entendia isso do louvor, de louvar a Deus, né? O diabo, ele realmente segue a gente em todos os sentidos. A gente acha que o evangélico, o crente, ele tá sendo podado demais, sabe, pela igreja e tudo, e não vê que, na verdade, é uma transformação que está acontecendo na vida da pessoa, né? Só quando a gente passa pelo processo que a gente consegue entender que é só Cristo mesmo para poder transformar, né? Graças a Deus, né? Ele transformou Isso a é mim e verdade. você. Mas quando você falou aí que foi lá na igreja, né? Que tinha ido lá a primeira vez e tudo, chegou mais gente para falar com você de Deus. Deus, o que ele falou com você nesse processo aí que você estava indo na igreja? Como que foi isso? Deus levantou pessoas, Thalita, de dentro da igreja e pessoas de fora da igreja, até mesmo para me criticar. Os de fora da igreja me criticaram muito, porque é aquela descrença, não é? Duvido. Ele na igreja, eu duvido, não tem jeito. Aquele ali não muda. Foram sempre palavras de maldição. Até então teve, né, uma pastora de outro ministério que quando ficou sabendo que eu estava na igreja, falou que nessa igreja que eu estava eu não iria parar, porque... Nessa igreja, o que? Fala de novo que parou. Falou, Fala de novo. essa pastora chegou perto de mim e falou comigo que na igreja que eu estava, eu não conseguia parar, porque lá a doutrina era pesada, né? O costume era pesado, e falou comigo que da vida que eu vim, era muito pesado para me abandonar tudo e ir para a igreja de uma vez, que uma hora eu ia retroceder. Aí aquilo criou uma confusão na minha cabeça, sabe? Porque eu pensava assim, né? Pessoa da igreja me falando isso, é uma pessoa que era para me dar a mão. Mas Deus sempre, igual eu falei, Deus sempre colocou uma liderança muito, muito espiritual na minha vida, né? O pastor Paulo, os irmãos da igreja, o Gabriel, o presbítero Lucilei, José Paulo, né? Foram os irmãos que sempre me acolheram ali. Foi um trabalho, um processo espiritual, uma guerra muito travada mesmo. Era monte de jejum, oração, monte de jejum, oração. Não era fácil porque eu tinha os meus vícios, entendeu? Do mundo que eu vim, não ia ser assim, simplesmente, eu fui para a igreja e acabou, não. Eu sofri ameaças, entendeu? Não foi fácil. Eu fui proibido, né, até de subir mesmo à igreja, mas eu, mesmo com medo, eu caminhei, porque outrora eu tinha um medo, né, que era aquele medo de morrer na vida que eu vivia. Mas a partir do momento que eu aceitei a Cristo, não era aquele medo de morrer, né? Eu tinha aquele temor de não conseguir concluir, né, de todo mundo ver aquela transformação, da minha família se sentir feliz comigo novamente, mas eu não tinha aquele medo de morrer, porque eu sabia que o momento que eu tinha aceitado a Cristo, se eu morresse ali, eu estaria salvo. Uhum. Por mais que eu vivi uma vida anos errada, aquele momento que eu aceitei a Cristo e me entreguei de coração sincero, eu sabia que naquele momento ali, na minha vida, representava aquele ladrão na cruz. Então eu vi o propósito de Deus na minha vida e fui caminhando. Não foi fácil, fui caminhando, fui dando aqueles passinhos de leve. E Deus com a sua mão, mas os irmãos da igreja. E as críticas que vieram de fora também foram essenciais para que fizesse que eu perseverasse, né? Para que fizesse com que eu continuasse mesmo. Hoje em dia, para a glória de Deus, né? Estou de porta fechada porque não estou trabalhando na barbearia por conta desses decretos aí que só Jesus sabe. Mas eu tenho a barbearia que eu trabalho para mim mesmo, graças a Deus, entendeu? Da onde eu tiro meu sustento. Também trabalho aí numa empresa de venda de telefones, né? Então Deus tem me abençoado, Deus tem suprido toda necessidade, Deus não tem deixado faltar nada, né? Então cada versículo, cada palavra que é dito na Bíblia, que você lê na Bíblia, creia, né? Porque sim, é o próprio Deus falando, não é simplesmente um livro escrito por homens, é um livro inspirado por Deus, é um livro que não erra. Você vê que tudo que está acontecendo hoje no mundo está aqui. Basta você ler, basta você ter o discernimento espiritual, né? E o que me tranquiliza diante de tudo, de pandemia, de dificuldade, é saber que no final dela está escrito que, né, ele venceu, vai dar tudo certo e basta a gente crer, caminhar, né?
tem gente que acha que a vida de cristão é só ir na igreja, é só ir ao culto. É verdade. Eu falo com você que eu conheço pessoas, ô Thalita, que para elas a renúncia não é essencial. Eu estava comentando com os irmãos aqui que eu tive que renunciar, foi muita coisa. Não foi pouca coisa. Eu estou falando renunciar a coisas do mundo, não. Coisas que eu mesmo achava que não tinha nada a ver, eram coisas normais, né? Não vou entrar em detalhes, porque isso aí afeta muitos lados. Quando a gente fala, a pessoa fala, não, mas isso não tem nada a ver, isso é crentão demais. Então, assim, tem algumas coisas, tudo aquilo que o Espírito Santo me incomodava, eu fui abrindo mão. Quando eu me sentia fraco, eu pedi a Deus para me dar sabedoria. Mas eu conheço pessoas que até mesmo dentro da igreja, que hoje quando ela vai pregar para uma pessoa na rua, ela fala assim, não preocupa não, Deus quer o seu coração, né? O negócio é você ter o coração bom, e eu trago comigo, e eu tenho certeza que Deus não quer somente um tratamento com o coração, Deus se importa com a sua alma, com a sua salvação, não é simplesmente com um órgão seu, que eles tratam como se fosse Deus quiser só o seu órgão, não é só o seu coração. Mas não. É o que você falou, assim, Deixa eu atrapalhar um pouquinho. Você disse, o Espírito Santo foi me mostrando as coisas pequenas que a gente acha que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo, ele vai mostrando isso, ele vai incomodando a gente, sabe? Tem coisas que você fala assim, tipo assim, precisa fazer isso e tal, aí o Espírito Santo vai incomoda, você, tá bom, vou fazer. Mas isso aí, pra uma pessoa que tá fora, né, longe do Espírito Santo, para ela entender, é só a ação do Espírito Santo mesmo, para poder convencer ela, porque tá fora do nosso trabalho, assim, o convencimento, né, que é do Espírito Santo, esse trabalho é dele. Então, às vezes, por mais que você tente explicar, a pessoa não vai conseguir compreender, né, por causa disso, falta ali a ação do Espírito Santo, ela talvez não aceitou ainda, não sei, né, cada um tem um processo, né, mas, realmente, assim, nas pequenas coisas, Deus vai transformando a gente, para que a gente seja um servo fiel dele, né, e também possa dar testemunho para as pessoas que estão do lado de fora. Porque, às vezes, assim, uma coisa que é pequena pra você pode soar pro outro, tipo assim, mas será que ele é crente mesmo? Tipo, eu vi que ele fez tal coisa, será que, sabe? Aí a nossa palavra, assim, às vezes, quando a gente vai pregar, se a gente não tiver moldado mesmo pelo Espírito Santo, a pregação às vezes nem entra no coração da pessoa, porque ela olha para aquelas pequenas coisas e fala assim, essa pessoa aí, sei lá, tá falando da boca pra fora. Então, acho que é por isso que é importante essa questão de largar, renunciar as pequenas coisas, mas não as pequenas coisas do nada, né? Mas as pequenas coisas que o Espírito Santo mostra pra você que é necessário ter uma renúncia daquilo, né? É verdade. Não vai adiantar, Thalita, eu testemunhar, ou qualquer outra pessoa, né, que tá na igreja testemunhar, se a vida dela no dia a dia não for um testemunho, né? A sua maior pregação vai ser o seu testemunho. Eu conheço pessoas que se converteram, que estão na igreja hoje, só porque viram eu ir para a igreja, né? Então, assim, eu acredito que... Deus usou sua vida, né? É isso. Assim como Deus usou outras pessoas também, né? E o que mais foi me motivando, o que me foi fazendo, né, a crescer, a querer buscar mais na obra, foi quando eu comecei a viver, sim, o sobrenatural de Deus através de sonho, através de revelação, de intimidade. Aí eu comecei, né, a acordar, você fala, não, Deus fala mesmo, né? Deus conversa mesmo. Porque o sobrenatural de Deus... Tem testemunho para contar desse aí, ô Jordano, pra gente? Tem testemunho. Eu lembro que eu tinha, né, Deus tinha me mostrado no monte, num momento de oração, algo sobrenatural, algo que, né, a gente tem um mistério aqui no Liberdade 2, quando a gente ia orar no monte, o monte ele acendia todo. Para muitas pessoas, isso era um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Mas quem estava ali, vivendo, debaixo da oração, e com propósito, intimidade com Deus, via que aquilo era algo de Deus, para confirmação dele naquele lugar. Porque o monte ali onde nós orávamos, ele só acendia depois que orava. Se você ficasse a noite toda ali sem orar, ele não acendia, mas se você orasse, ele acendia. Então, Deus fazia presente ali nesse momento, entendeu? Deus já me mostrou a revelação que eu passei para amigos, né? Que outrora estava em outra vida, que vieram a acontecer. Deus já me passou uma mensagem bíblica durante o meu sonho. No outro dia eu recebi essa oportunidade na igreja para falar para certa pessoa. Então, assim, o sobrenatural de Deus, ele vai te maravilhando. E isso foi trazendo mais sede de busca, sabe?
Eu tive uns momentos aí em que eu me senti fraco, em que eu tive uma recaída, mas diante de todos esses problemas, eu não desisti daquilo que o Senhor tinha me prometido. Mesmo fraco, eu estava caminhando, mesmo fraco, eu estava orando, sem força, mas eu estava orando. Mas Deus fez o sobrenatural na minha vida. Hoje eu contemplo isso, sabe? Hoje eu tenho minha família toda, né, ao meu lado, me respeitando, né? A minha família toda é católica, mas Deus tem feito a obra, né? A gente não deve nunca julgar uma pessoa pela sua religião, mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo a obra dentro da nossa casa, e eu creio, assim como Noé, né? Toda a sua família foi salva, eu creio que a minha família toda vai ser salva, no nome de Jesus, entendeu? E eu não deixo de orar, Thalita, pelas pessoas que estão lá, cegas pelo inimigo. Eu não deixo de orar, não deixo, porque eu sei que se hoje eu estou aqui, é o propósito de Deus e a oração de um justo pela minha vida, entendeu? Então a gente não deve, né, orar somente para aqueles irmãos que estão ali na igreja, a gente não deve orar somente pelos nossos familiares, mas a gente deve orar pelas aquelas pessoas que se encontram no presídios, nos hospitais, nas ruas, né? E Deus vai fazer a obra, eu creio. E igual eu, tem vários testemunhos. Eu acredito que o meu é mais um que Deus levantou para edificar a fé daquele que se encontrava, né, sem esperança, porque tem pessoas que são crentes há muitos anos, que oram, que jejuam, e mesmo assim não conseguem acreditar na transformação do filho, na transformação do marido, né? E eu sei que através do meu testemunho, como através de outros testemunhos, Deus fala ao coração dessas pessoas, né? Eu conheço uma mãe que já chegou perto de mim, já me deu uma foto do filho para levar para a igreja. Essa mãe, outrora, falava tão mal de mim, mas tão mal de mim pelo fato de eu, né, de eu estar errado na vida, e que acabou que o filho dela caminhou para essa vida, e eu fui para a igreja, e hoje em dia, onde ela me vê, ela me dá uma foto do filho, ela pede oração. Então, Deus faz o sobrenatural. É coisa que aos olhos humanos é impossível, entendeu? Mas Deus é fiel, e eu creio que Deus vai fazer a obra na vida dessas pessoas, né, desses meus amigos que se encontram cegos pelo diabo. Deus vai fazer a obra sim. Que legal, né? Você falando aí que até então ela tinha uma imagem de você, uma imagem ruim, né? Até pelo fato de você fazer as coisas que fazia antes. Mas hoje ela te vê como uma autoridade, né? Te pede oração, olha que bacana, né? Isso é muito bom, só Deus mesmo para poder transformar a nossa vida, né? Isso é um sinal também que ela viu a transformação, né? Senão ela não estava pedindo oração para você, se ela não cresce, né, na oração e também não cresce na sua transformação. A Anima falou que lá no... O Gabriel falou só fogo. O Gabriel, você quer entrar aí um pouquinho para você falar um pouco do Jordano? Então, o Gabriel tá a fim de falar um pouquinho. Se você puder entrar, Gabriel, fala aí que eu te chamo. A Anima falou que acende mesmo as árvores, dançam, é muito lindo, literalmente sobrenatural. Nossa, isso aí eu fiquei de cara, nunca tinha ouvido falar, não. O pessoal falou glória a Deus, que Deus é contigo. E outro falou aqui que é prova viva de que o fogo acende no monte mesmo, que é um mistério de Deus. E Gabriel também falou, gente, essa aí, muito bacana, né? Tudo que Deus faz, né? Tudo muito sobrenatural. Por isso que às vezes a gente fala assim, se a pessoa não crê, não tiver fé, ela não consegue, com os olhos humanos, entender essas coisas que a gente fala, de testemunho mesmo, sabe? Igual você falou assim, Deus fala, nem tô ouvindo Deus falar, né? Antigamente você pensava dessa forma. E olha só, hoje ele fala diretamente com você para você entregar uma profecia a outras pessoas, né? E fala por meio de revelação, por meio de sonho. Então, olha só, o tanto que Deus, ele é bom, né? E quis, assim, te mostrar de verdade que ele fala e fala diretamente com você, né? Isso é muito maravilhoso. Só que é só o Espírito Santo mesmo para poder fazer essa ação no coração das pessoas. E elas creem de verdade, né? Gabriel não respondeu aí. Fala aí, Gabriel. Você quer entrar um pouquinho para falar um pouco do Jordani? Chama aí. Ele falou para chamar. Deixa eu chamar ele aqui. Gabriel. Você tem mais uns 15 minutinhos para falar. Aí a gente conversa um pouco. Gabriel, quem não sabe, Gabriel que deu a ideia de chamar o Jordani. Fala aí, Gabriel. Esse terra aí é mistério, né? Falar do Jordano, né?
O Jordano, ele é uma, vamos dizer assim, né? É uma inspiração de vida mesmo. Acredito que não só para mim, mas para muitas outras pessoas. Eu sempre falo isso para ele, né? Ele sempre trouxe essa frase para nós, né? De sempre quando o diabo ele é acusador, né? A Bíblia vai falar que além dele ter diversos outros, vamos dizer assim, ele tem poder, mas todo o poder é de Deus e o Deus é o próprio poder em pessoa. Mas ele, perante a Bíblia, ele tem várias funções para tentar atacar o povo de Deus. E quando ele diz que o diabo acusava ele, ou acusa ele até hoje, eu lembro uma vez que ele recebeu a oportunidade de estar pregando na igreja, e ele usou essa frase, e essa frase me marcou bastante, né? Quando ele diz que toda vez que o diabo acusava ele de seu passado, ele lembrava o diabo do seu futuro, né, Thalita? E eu fico maravilhado com o que Deus fez na vida desse jovem, porque, igual ele estava falando aí a respeito do testemunho de quando Deus falou com ele, da forma que Deus me usou em revelação para entregar para ele antes da gente ir para o monte. A gente teve um trabalho de libertação com esse jovem que foi algo sobrenatural mesmo. Aos nossos olhos humanos, sendo bem verdadeiro mesmo, e isso eu sempre falei perto dele, os outros irmãos lá da igreja também, quando a gente começou a fazer, a gente fez um trabalho de libertação, porque da vida que ele saiu, para o diabo é uma derrota muito grande, porque ele praticamente estava em cima de um monte, na beirada de um precipício, e o diabo estava só esperando um momento para de fato puxar a alma dele para o inferno. Que a maioria das pessoas, né, Jordano, que vive no mundo do tráfico, o diabo ele espera uma oportunidade, porque ele não é onisciente, então ele age em cima do que está acontecendo para de fato matar. Tem muitas quando a gente fez fazer isso. Muitas. E quando a gente fez o trabalho de libertação com ele lá na igreja, eu lembro que estava o pastor Paulo, o presbítero Lucilei, o diácono José Paulo. A gente estava indo para uma campanha no Monte de Libertação, levando ele e um outro amigo dele, que estava com ele na época no mundo do crime. E em relação a quebrantamento, pelos nossos olhos humanos, o outro, né, Jordano, era muito mais provável ir para a igreja do que o Jordano, porque o Jordano ele era muito calado, para falar a verdade, a gente tinha um pouco de medo dele, sabe? Ele tinha uma cara de mal, a gente olhava para ele assim, ele realmente não gostava de crente, a gente ia para poder ir para os montes, a gente passava perto dos lugares onde eles ficavam ali vendendo, né? Trabalhando ali para o tráfico mesmo, e eles ficavam o tempo todo com o olho arregalado, olhando para um lado, para o outro, com medo de vir alguém, ceifar a vida deles. E a gente ia no monte, fazia oração de libertação, e ele sempre caladão, com a cara fechada, não era muito de rir. E com o passar do tempo, né, ele decidiu renunciar. Isso foi algo muito importante. Ele renuncia, ele resolve, toma uma decisão de livre e espontânea vontade de servir a Cristo, independentemente das circunstâncias. Igual ele foi ameaçado, aconteceu diversas coisas que, se ele fosse olhar as diversidades, né, Jordano, você não estaria firme na igreja, você nem subiria para a igreja. Verdade. E a outra pessoa, que a gente também estava fazendo um trabalho de libertação com outro amigo dele, que também Deus tem um sobrenatural na vida desse outro jovem. Hoje, infelizmente, ele se encontra preso, mas esse outro jovem também, ele quis renunciar. Ele até foi na igreja, eu estava dando escola bíblica dominical, ele entrou na igreja, ele falou que ele tinha largado tudo, que ele tinha conversado com o pessoal lá, né, do esquema lá, e que ele tinha tomado essa decisão, mas passou-se um certo tempo, eu não sei a história, o Jordano vai saber falar melhor do que eu, não sei se ele foi ameaçado ou algo do tipo, ele não renunciou de fato, e o próprio Deus permitiu com que ele fosse preso, creio eu, para que não acontecesse nada de pior. E o Jordano, ele decide renunciar, mesmo passando por cima de todas as circunstâncias, ameaça, se você fosse olhar todas as armadilhas que o diabo lançou sobre a vida dele, e hoje tá aí, né? Aquele cara que era muito magro, ele era muito magro porque ele era usuário de droga, ele mexia com muita droga. A gente chegava perto dele, hoje você tá vendo esse cara bonitão aí, de barba aí, sorrisão até no canto, a afeição dele era uma afeição diferente, Thalita. Você olhava para ele, e eu não sei se você já teve a oportunidade de passar perto desses jovens que infelizmente
estão sendo aí instrumentos do diabo, a afeição é totalmente diferente, você tá entendendo? A afeição, você olha para eles assim, você sente que, igual o Jordano falou, não são pessoas más, né? Mas você vê que está totalmente dominado pelo diabo. E depois que Jordano entrega a vida dele a Deus, começa a ir para o monte com nós, vê o monte acender, né? Vê o sobrenatural de Deus, que para muita gente é loucura, mas isso para mim é edificação na nossa vida como cristão, porque a gente não pode fazer com que as nossas experiências se tornem doutrinas bíblicas, mas a gente pode usar das nossas experiências para edificar a nós como igreja, né? E eu percebi que isso, na vida do Jordano, isso foi um divisor de águas, porque ele começou a andar do lado de fogo, né? A Bíblia fala, né? É um ditado popular, né? Me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem que você é. E ele começou a andar do lado de pessoas que, de fato, queriam mais de Deus, buscar mais a Deus. Foi batizado com o Espírito Santo na igreja, falando em línguas estranhas. Ele é um jovem que eu já falei para ele, Thalita, Deus usa ele muito na palavra, em revelação à palavra, sabe? Uhum. No ministério dele. E ele é um jovem que, pelo testemunho dele, ele trouxe muitas pessoas para a igreja. Inclusive, um dos nossos obreiros lá na igreja se casou com uma irmã que ele levou para a igreja, através do testemunho de vida dele. Então, é isso, sabe? Ele é uma bênção. Hoje, pelo que Deus tem feito na sua vida, né, Jordano? Isso é só o começo de grandes coisas que Deus tem nas nossas vidas, porque independentemente se a fraqueza vem, se o desânimo vem, a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque amamos a Deus acima de todas as coisas. E hoje eu me sinto feliz de ter feito parte da história, do começo, da mudança da vida do Jordano. E muitas das vezes, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto desanimado por algum empecilho, alguma coisa na nossa vida como cristão, porque no mundo teremos aflições, eu começo a lembrar dele, eu começo a lembrar de outros jovens também que vieram para a nossa congregação, que o mundo praticamente não dava nada para eles, e hoje eu uso muito a vida dele. Às vezes ele nem sabe, mas eu acho que eu falo com as pessoas até mais dele do que de mim, quando eu vou evangelizar alguém. Eu falo, não, você tem que conhecer, tem um irmão lá na igreja, o nome dele é Jordano, se você vê de onde que Deus tirou esse menino, como a gente conheceu ele, não tem explicação, tá, Thalita? É o sobrenatural de Deus. Jordano é bênção. Obrigada, Gabriel. Aqui, também. fica aí na conversa, a gente já tá acabando. Não, já. Deixa o Jordano aí, pode excluir eu aí. Deixa só o Jordano. Ele é mais bonito. Deixa ele aí. Como é que exclui? Nem sei, não. Fica aí mesmo. Aqui, o Jordano, para terminar, conta um pouco do testemunho de batismo no Espírito Santo, aproveitando que o Gabriel tocou nesse assunto, que aí a gente termina a live. Bom, essa aí foi uma experiência também que, né, eu não tinha entendimento, não tinha discernimento do que seria isso na minha vida, né? Outrora eu via como loucura, porque infelizmente quem não tem um discernimento vai enxergar isso como loucura. Até hoje tem pessoas crentes dentro da igreja que não conseguem entender que isso é um dom de Deus, né? Eu não vou falar que eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus porque eu falei em línguas, não, porque isso é uma das evidências. Mas a partir do momento que o meu caráter começou a ser transformado, aí eu vi que o Espírito Santo de Deus, ele era na minha vida, né? E quando eu comecei a falar em línguas, foi algo que eu ficava assim, não, eu vou falar isso é porque eu ouvi ele falar. Eu vou falar igual porque o irmão falou. Oi? Isso foi quando? Que você entrou em 2018, né, na igreja? Foi, mas isso foi depois de uns 4 ou 5 meses, eu acredito que foi um mês, 2 meses antes, mais ou menos, de batizar nas águas. Ah, tá. Uhum. Né? Ali no Liberdade, só um pontinho. Ali na igreja que a gente congrega, tem um mistério. A maioria das pessoas, antes de descer ao batismo em águas, são batizadas com o Espírito Santo, antes de descer as águas. Então, é um mistério, um mover diferente que acontece ali naquele lugar.
Deixa Deus te usar aí, vaso. É verdade. Aí quando eu ficava confuso sobre isso, sobre essa evidência, será que eu devo falar ou não? Mas se eu falar é porque o irmão falou uma palavra igual, eles vão achar que eu estou imitando. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que esse idioma é dele. Eu não estou copiando o irmão. Se eu, no meio dessa, né, no meio desse momento espiritual, dessa intimidade, se saiu ali uma embolação, né, que Deus embolou minha língua ali e eu falei, não é porque eu estou imitando o irmão, mas é porque é um idioma do Espírito Santo. Vamos supor, a língua portuguesa, ela não é só para mim, ela é para você, ela é para o Gabriel, ela é para quem mora no Brasil. Uhum. Então, o idioma do Espírito Santo, ele não é só para aquele irmão, não é só para você, não é para mim. Ela é compartilhada para todos. Então, eu comecei a colocar isso no meu coração. O Espírito Santo de Deus começou a me dar esse discernimento. Então, eu comecei a falar, porque eu vi que era uma evidência do que o Espírito Santo de Deus estava fazendo na minha vida. Aí comecei a falar mesmo, às vezes andando para a rua fora, voltando do culto, começar a cantar um louvor, sair falando línguas estranhas. Vizinho meu já falou que que eu era louco, entendeu? Já tive vizinho falando que eu era louco, mas é o que a Bíblia diz, né? Para quem não tem discernimento do Espírito Santo, é loucura e vai ser loucura. Mas a partir do momento que você vive, né, essa intimidade, que você tem essa experiência com Deus, é diferente, você sabe que é algo de Deus, né? Quando é de Deus, quando é o Espírito Santo de Deus trabalhando, você sabe. Uhum. Muito bom. Gente, a nossa live já está acabando já. Agradeço ao Jordani por ter aceito o convite, foi muito bom. Creio que vai edificar muitas pessoas. Daqui a pouco vai ter um podcast também dessa live de hoje. Obrigada, Gabriel, também por falar aí do Jordani mais uma vez, né? Amém, eu vim de intruso aí, mas tá na benção. Não, é bom que estava confirmando aquilo que o Jordani trouxe, né? Assim, fortalecendo mais esse testemunho, sabe? Tornando ele mais, assim, digamos, verdadeiro, mais, sabe? Contundente para a pessoa que vai ouvir depois a gente aí. Se Deus quiser, muitas pessoas vão ser edificadas também com esse testemunho, né? Como o Jordani falou aqui desde o começo, que foi a oração dele também, é que as mães e as esposas tenham esperança, né? Porque Deus, ele pode transformar. E a gente precisa aceitar também essa ação, né, divina do Espírito Santo. E continuar, né? O diabo, como foi dito aqui, ele vai querer trazer à nossa mente coisas do passado. E a gente tem que olhar para o futuro. Foi muito boa essa frase aí que o Jordani usa, né? Olhar para o futuro, olhar para aquilo que Deus chamou. O Jordani, inclusive, falou que essas coisas ainda são pequenas, né? Para as coisas que Deus ainda vai fazer na vida dele. E a gente tem que crer nisso, continue crendo nisso, porque com certeza o Senhor não mente, né? Isso é fato, vai acontecer. E esquecer, né, o passado, assim, digamos, né? Esquecer quando o diabo falar, ó, você já passou já, graças a Deus somos novas criaturas, nós três aqui, para poder dar testemunho para as pessoas, né? Porque, infelizmente, aleluia. Nesse caso aí do Jordani, né, igual o Gabriel falou que achava que ele não ia ser transformado e o outro seria, a gente às vezes olha para a pessoa que está nessa vida de crime e, enfim, passando por situações muito adversas, e a gente às vezes não vê mesmo uma transformação na vida dessa pessoa, né? Assim, só com os olhos da fé mesmo, porque tem pessoas que pensam, não, tantos anos que tá nessa vida, né? Assim, a gente acaba às vezes perdendo a esperança. Mas se a gente crer verdadeiramente em Deus, continuar orando, com certeza Jesus pode transformar, né? Ele tem esse poder, graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Vocês querem falar uma última palavra? Não, eu agradeço. Última palavra. Já é a última, Gabriel. Eu vou deixar a bênção apostólica pro Gabriel, né? Eu agradeço. Obrigado, Thalita, pela oportunidade. Eu agradeço, viu, Thalita, pelo convite. Deus abençoe a sua vida. Amém. Continua abençoando essa página que ela tem edificado, sim, vida de pessoas, né? E eu peço que o Espírito Santo de Deus vá ao coração, vá ao encontro de quem realmente, né, precisa de ouvir uma palavra, precisa de reatar uma esperança e acreditar que a promessa de Cristo para a sua vida, para a sua família, ela ainda está de pé, ela não morreu. Para a promessa de Cristo se concluir em nossas vidas, só depende da gente,
Porque ele já liberou essa promessa, mas para ela se cumprir, vai da nossa obediência, vai do nosso caminhar com ele, né? Então, que Deus continue te abençoando, abençoe o irmão Gabriel aí, que é uma benção, e abençoe o ministério, a vida de cada um dos irmãos que estiveram presentes nessa live. Amém. Amém. Vai falar mais uma coisa, Gabriel? Amém. Não, Deus seja louvado, Deus continue te abençoando, Thalita, por estar abrindo esse espaço, né? Para a gente poder estar, por mais que algumas pessoas já sabem, mas está sempre contando o nosso testemunho, que eu acredito que isso edifica a nossa fé e edifica a vida de pessoas que estão precisando, né? Para a gente só deixar aquilo que todo mundo já conhece, que nada é impossível para Deus. Então deixa Deus trabalhar e Ele está no controle de tudo, Ele está voltando, né? E nós estamos aí rompendo até a trombeta soar. Aqui, quem tá online aí nos prestigiando, né? Se quiser enviar essa live, vou deixar ela aqui salva. Quiser enviar para outras pessoas, né? Para que acenda essa esperança no coração delas. Nesse momento tão difícil, né? Já de pandemia também. Muita coisa difícil para todos nós. E eu vou fazer o podcast também. Então, se você tá aí presente ouvindo a gente, ou ainda vai ouvir podcast, daqui a pouco eu vou colocar aqui na nossa página. E para a gente poder também espalhar ele, para essa mensagem chegar ao coração de muitas pessoas e poder edificar a vida delas. Obrigada, gente. Amém. Boa noite para vocês. Eu que agradeço. Muito Boa obrigada. noite. Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Deus abençoe. Amém.